começar uma série nova hoje, no culto da tarde, no culto da noite. E se Deus permitir, então nós passaremos 5 domingos olhando a morte de Jesus sobre 5 prismas diferentes. 5 maneiras da gente não interpretar, mas 5 maneiras da gente ver, observar. Todas elas têm implicações práticas para a nossa vida. Todas elas são bíblicas. E olhar por uma delas não é olhar pelo todo. Talvez olhando pelas 5 a gente consiga ter uma ideia muito mais integral do que foi a morte de Jesus. Certamente a morte de Jesus é falada, nós que moramos no Brasil, um Brasil de origem, tradição católica, conhecemos a morte de Jesus, a paixão de Cristo, temos feriado a respeito disso. Então esse assunto não é um assunto desconhecido, mas como percebemos? E como isso interage conosco, como é que faz parte da nossa vida? Nós vamos começar hoje falando sobre a morte de Jesus é messiânica. E precisamos entender a perspectiva do que significa ser messiânica. A verdade é que a Bíblia diz, lá em Efésios, que antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação, houvesse o cenário da existência humana, antes que houvesse tempo e espaço, antes que houvesse o cosmos, Deus já tinha imolado o seu Cordeiro. O Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. É isso que Efésios fala. E isso quer dizer para nós que antes mesmo que houvesse gente na terra, antes mesmo que houvesse pecado na terra, Deus já tinha planejado um plano de reconciliar e de trazer uma amizade entre o homem e Deus. E é por isso que a gente pode olhar a história da morte de Jesus sob uma perspectiva não apenas temporal, ou seja, aquele ponto onde Jesus vai posto no madeiro, mas a gente pode olhá-la na perspectiva da eternidade. Quando falamos de messiânico, queremos falar exatamente disso, de que havia um plano divino para que esses acontecimentos, ou para que esse acontecimento fosse do jeito que foi. Primeiro slide, por favor. A palavra Messias pode dizer uma série de significados para os judeus. Na perspectiva bíblica do Velho Testamento, exigia pelo menos 3 comprometimentos pessoais de alguém que fosse o Messias. Está ali descrito quais são esses 3 aspectos que um homem, um indivíduo precisaria ter na sua vida para ser considerado o Messias de acordo com as Escrituras. O primeiro é que o Messias é o ungido de Deus, é alguém que recebe uma chancela divina para ser reconhecido na história como sendo um ente, como sendo uma pessoa que é aparentado com Deus, que tem a ver a sua história com Deus. Portanto, recebe a bênção de Deus para executar alguma tarefa aqui na terra. Jesus precisava ser reconhecido assim. E Jesus, então, quando foi batizado, a Bíblia diz que Deus fez questão de testemunhar para o mundo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus recebe a autenticação divina de que aquele tinha um parentesco com ele. E não era qualquer parentesco. Na ideia judaica de filiação, quer dizer que é da mesma espécie. Isso quer dizer que Deus estava testificando diante do mundo que esse Jesus era o seu ungido e esse Jesus era Deus entre os homens. Esse é o testemunho da palavra de Deus a respeito de Jesus. Essa, de certa forma, era a expectativa que se tinha quando se liam os profetas no Velho Testamento a respeito do Messias. Os judeus esperavam um pouco menos. Eles esperavam que fosse alguém de uma descendência de Davi. E esperavam também que fosse alguém que tivesse um tipo de ministério semelhante ao ministério de Moisés. Portanto, na cabeça do judeu, talvez fosse uma mistura entre Moisés e Davi, e esse homem seria reconhecidamente uma pessoa com a chancela divina, com a unção divina, para fazer as obras como Moisés fez, mas para ser da linhagem de Davi, portanto, seria filho de Davi. No entanto, Jesus, quando se apresentou aos homens, se apresentou no seu ministério, ele não fez questão de ser chamado de Cristo ou Messias. Pelo contrário,
muitas vezes ele se apresentou como sendo o Filho do Homem. Essa expressão usada no tempo de Jesus dizia respeito a um termo respeitoso. E esse termo respeitoso que Jesus usa é uma referência à sua messianidade. Ele está se dizendo Messias usando o termo Filho do Homem. Por isso, quando você lê na Bíblia a expressão Filho do Homem, é na verdade uma expressão messiânica. Mas os seus discípulos, apóstolos e os circunstantes que viram Jesus vivendo na terra, eles não conseguiam chamá-lo apenas de Filho do Homem e começaram a chamá-lo de Filho de Deus. Porque na verdade eles viam que Jesus não era só homem, era homem sim, 100%, mas também era Deus sim, 100%. E eles olhavam para aquele homem e falavam, ele é diferente, ele é mais, ele tem um plus, ele era um ungido de Deus. Segunda coisa que precisa ser para ser o Messias, é preciso ser um Salvador reconciliador. E a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O Salvador que reconcilia não é apenas aquele que faz a religião acontecer. O termo religare, de onde vem a palavra religião, diz respeito a ligar de novo uma relação que havia sido quebrada. A relação entre os homens e Deus foi quebrada por causa do pecado, e a religião supõe que seria possível religar essa harmonia, essa comunhão, essa relação. No entanto, muito mais do que simplesmente o religar a comunhão entre os homens e Deus, o Messias iria religar a comunhão de todas as coisas. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando não apenas os homens, mas reconciliando tudo, a criação toda. E tudo, absolutamente tudo no universo seria reconciliado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, esse Messias assume a responsabilidade de criar pontes onde foram criados muros, de criar uma nova identidade, um novo aspecto existencial para aqueles que não conseguem mais se relacionar, seja uns com os outros, ou seja com aquele que fez todas as coisas. Mas o Messias precisava ser, além dele ser uma espécie de profeta, conforme segue como ungido de Deus, que fala da parte de Deus, que age da parte de Deus, além de ser um sacerdote, que seria esse que reconcilia relações, ele precisava ser também um rei conquistador, aquele que põe ordem, aquele que restaura a dinâmica da existência, e de uma maneira militar, como alguém que põe respeito pelo seu poder. Mas na verdade a palavra que é usada em Filipenses, quando Paulo diz a respeito de si mesmo, ele diz, eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Paulo usa então um termo militar, falando do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com Jesus. O que Paulo admite é que aconteceu na história dele uma espécie de restauração de relacionamento, mas não foi só um relacionamento de amigo que passou a existir, mas um relacionamento com um rei que lhe conquistou para fazer parte agora das fileiras desse rei, do império desse rei, do domínio desse rei sobre a terra. Portanto, todo tipo de rebeldia, todo tipo de arrogância, todo tipo de indisposição que pudesse haver contra Deus, ou mesmo contra a sua palavra, ou mesmo contra a sua presença, qualquer coisa que fosse contrária a Deus, esse Messias precisava retirar, ele precisava vencer, ele precisava dominar. Lá em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo dizendo que ele tripudiou, ele envergonhou todos os principados e potestades, pisoteando sobre eles, ele os expôs ao escárnio. Isso quer dizer que todo o domínio que havia nessa era, no presente e no futuro entre os homens, tudo que se obstinadamente tentava dominar a existência humana, Jesus, com o seu poder, conquistou. E conquistou para deixar uma liberdade imposta, uma liberdade onde os homens vão poder, a partir daí, dizer para Deus, Senhor, o que tu queres? Uma vez que antes
Os homens estavam dominados pelas suas próprias vaidades, dominados pelos seus próprios costumes e dominados pela sua própria cultura, e viviam existencialmente cativos dos seus desejos e lamentando muitas consequências dos seus desejos que eram contra eles mesmos, e portanto os destinava a uma espécie de vida que é uma vida destruída e não uma vida que vale a pena ser vivida. É a vida do lamento, é a vida das consequências trágicas, é a vida das obstruções, é a vida do desligamento social, é a vida da quebra das relações, é a vida da superficialidade, ou seja, uma vida que não vale a pena ser vivida. Jesus então impôs um novo regime através da sua presença. Esse novo regime é aquietando toda a oposição contra Deus e fazendo os homens agora terem uma real liberdade de poderem em paz, em amor, em grata reconciliação, dizerem para Deus: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que quiseres, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu estou pronto a dar minha vida por ti, eu estou pronto a ser usado por ti. Essa é a conquista do rei. Assim como Paulo, todos os que foram reconciliados com Deus em Cristo Jesus, na sua ação messiânica, foram repaginados e agora possuem liberdade real, de mesmo contra si mesmos, de mesmo contra os seus maiores desejos e sonhos, simplesmente abrirem mão e dizerem para Deus: eu quero mais a tua vida do que a minha própria vida. Portanto, o Messias, ele precisava ser um ungido de Deus, que seria um profeta, que falaria da parte de Deus, agiria da parte de Deus, e o mundo então reconheceria. Precisaria ser um salvador reconciliador, que seria um sacerdote, que ao agir e fazer, então ele reconcilia tudo consigo mesmo. Quando a gente encontra Jesus como um sacerdote reconciliando, nós encontramos ele simplesmente fazendo a restauração e o recondicionamento das relações. Mas em terceiro lugar, precisa ser um rei que domina sobre todos os principados e potestades, mas domina também sobre a natureza. E nós encontramos Jesus numa tempestade. Ele estava dormindo com a sua cabeça sobre o travesseiro e de repente os seus discípulos o acordam, temendo a tempestade, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus acordou e repreendeu os discípulos e falou: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? E então Jesus assume a sua realeza, assume o seu poder de dominar, e ele manda os ventos se aquietarem, os ventos se aquietam, o mar se aquieta, e a natureza toda simplesmente se submete ao seu domínio, porque ele é Messias, porque ele é rei, porque ele tem poder para fazê-lo, ele tem autoridade para executá-lo. Portanto, essa missão da morte não podia ser simplesmente a missão de alguém que se dispõe a morrer. Precisava ter uma série de requisitos em si mesmo para que essa morte efetivamente surtisse os efeitos que Deus precisava trazer para o coração humano. Isso quer dizer a messianidade de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 39. João, capítulo 9, a partir do versículo 39, nós vamos ler até o capítulo 10 e o versículo 30. João 9, 39, até o capítulo 10, versículo 30. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler então, e os irmãos leem em seguida, e a gente vai lendo assim até o versículo 30 do capítulo 10, tá bom? 9, do 39, até o capítulo 10, versículo 30. Vamos lá, diz assim a palavra. Então prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aquele, porém, que entra pela porta
Esse é o pastor das ovelhas. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas também me conhecem a mim. Ainda tenho outras ovelhas, não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e também haverá um pastor. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu dou espontaneamente. Eu tenho autoridade para entregar e também tenho autoridade para reavê-la. Esse mandato eu recebi foi do meu Pai. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que o ouvis? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, da consagração. Era inverno. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Messias, o Cristo, dize-o francamente. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ler juntos? Eu e o Pai somos um. Ó Deus, seja aqui também entre nós. Faça-nos um, sem barreiras, sem intrigas, sem litígios. Mas faça isso também contigo, Deus. Sejamos um contigo, vivendo uma verdadeira experiência da vida eterna, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Ó Deus, abre aqui, por favor, a minha mente, o meu coração, mas também o entendimento dos meus irmãos. Faça aqui um roteiro teu, Deus. Um encontro teu conosco, assim para a tua glória, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Perceba que essa história acontece justamente quando a messianidade de Jesus está sendo questionada. Pode passar o slide. A história que antecede a parábola do pastor
é a história de um cego de nascença. Se encontrou com Jesus e Jesus curou ele fazendo um lodo com cuspe, terra e cuspe. Ele pôs nos olhos, mandou o cara para um tanque de Siloé, ele lavou os olhos e voltou a ver. Todo mundo ficou espantado porque aquele menino de nascença era cego e de repente está vendo. Aquilo começou a ganhar vulto, e como começou a ganhar vulto, então os fariseus, que eram os religiosos da época, chamaram o ex-cego para saber o que estava acontecendo. E quando eles começaram a conversar, o ex-cego falou: olha, eu não sei de nada, eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. E os caras disseram: olha, esse que você está dizendo que fez a cura em você, ele é pecador. E ele repete, ele fala assim: olha, eu não sei, eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo, vocês estão dizendo que ele é pecador. Mas uma coisa eu sei, ninguém que é pecador é ouvido por Deus. E ninguém pode fazer as obras de Deus sendo pecador. E ele fez. Quando ele fala isso, os caras dizem: vamos chamar os pais desse cara, porque ele está muito intrépido. Trouxeram os pais, só que a Bíblia fala um detalhe. Os pais, quando foram para serem inquiridos lá, eles foram com medo, porque os judeus já tinham decidido o seguinte: se alguém confessar que Jesus Cristo é o Messias, ou seja, aquele que assume aquelas prerrogativas que acabamos de ver, se alguém confessar que Jesus é o Cristo, esse alguém será expulso da comunidade, será expulso da sinagoga. Logo, o pai veio com medo. Quando veio com medo, que perguntaram assim: é teu filho? Ele disse: é. Como foi o milagre? Ele disse: eu não sei. E tem uma coisa, ele já tem idade suficiente. Pergunta para ele que ele te responde. Mandaram chamar o cara de novo. Quando mandaram chamar, o ex-cego está ainda mais intrépido e fala assim para eles: vocês estão me perguntando de novo por quê? Porque vocês estão querendo ser discípulo dele? Quando eles dizem isso, aqueles fariseus cheios de ira, eles dizem assim: nós não somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Moisés. Perceba, na relação da cabeça dos judeus, o Messias está diretamente ligado a Moisés, como eu lhes falei anteriormente. E acontece que eles não queriam reputar a Jesus essa messianidade. E eles estavam dizendo: nós somos discípulos do verdadeiro, do original, do Moisés lá atrás, não desse aí. E eles estavam dizendo: nós somos discípulos da lei, do regimento. Nós não somos discípulos desse que anda entre nós. Quando eles falaram isso, eles resolveram expulsar o ex-cego. Porque o ex-cego, conquanto ainda não fizesse a confissão, mas estava pondo todo mundo no contrapé. Ninguém sabia o que dizer. Quando ele foi expulso, Jesus apareceu de volta na história. Apareceu para conversar com o ex-cego. E quando ele apareceu para conversar com o ex-cego, ele fez questão de dizer: sou eu que falo contigo, tá? Fui eu que fiz o milagre lá. Eu. E nesse momento, então, Jesus disse: eu vim, foi de onde a gente começou a ler. Eu vim para trazer juízo. Eu vim para que quem supostamente vê, fique cego. E quem está cego, veja. Jesus usa uma analogia. E aqui está o cerne de todo esse acontecimento. Jesus está falando sobre a sua obra messiânica. O que ele está dizendo é que ele veio fazer uma inversão completa na história humana, na história de indivíduos pessoais, história de cada um que tem um encontro como aquele cego teve um encontro com Jesus. E nessa conversa, Jesus usa essa analogia para transpor as muralhas, que talvez, se a gente entendê-la bem, a gente vai poder talvez se perceber nesse quadro. Ele diz: eu vim trazer juízo. A palavra que é usada no original como juízo diz respeito a um caminho reto, a um novo caminho. Eu vim construir uma nova história. Depois ele usa uma expressão semelhante a essa quando ele diz: eu vim trazer vida, vida abundante. Eu vim trazer uma nova história para o ser humano, para pessoas que se encontram comigo. Mas essa história, esse juízo só vai acontecer quando esses seres humanos, à semelhança desse cego de nascença, se virem impotentes, se virem cegos, se perceberem sem condições de se regerem, sem condições de determinarem o seu próprio caminho.
quando esses seres humanos se perceberem cegos, sem condição de dar mais nenhum passo, eu vou intervir na vida deles, e ao intervir na vida deles, eu darei vista a eles, mas não uma vista para simplesmente eles agora se autodefinirem e caminharem por si só. Eu darei vista a eles para que eles me vejam, e quem me vê a mim, vê o meu Pai. Eles vão passar a me ver, e quando eles me virem, eles terão uma nova vida, eles terão um novo caminho, eles terão uma nova história. Mas Jesus, quando diz isso, os fariseus entendem, eles entendem tão bem que eles dizem para Jesus: você está chamando a gente de cego, é? E quando ele diz isso, Jesus faz questão de contar-lhes a parábola do bom pastor. Portanto, a parábola do bom pastor tem a ver com a história do cego. Elas estão ligadas, conectadas textualmente. A gente não tem como ler uma coisa sem ler a outra. E não tem como interpretar uma coisa sem interpretar a outra juntas. Porque elas se fecham nesse miolo, nesse anúncio que Jesus diz do cego que pode ver, ou daquele que supõe ver, mas na verdade está cego. Quando eu olho para isso, esse é o ponto onde eu me encaixo nesse texto. Porque eu olho para mim mesmo e digo assim: Senhor, de fato, eu tenho uma cegueira nata. Eu já nasci cego. Eu percebo, Senhor, que desde pequeno eu tenho problemas sérios em mim. Marcas que vão se enrijecendo na minha vida. Uma incapacidade tão grande de perdoar. Uma incapacidade tão grande de amar, uma incapacidade tão grande de andar a segunda milha, uma incapacidade tão grande de me relacionar de verdade com os outros. Senhor, eu vejo isso, e eu olho para a minha história e vou percebendo: meu Deus, eu não queria ser assim. Eu simplesmente não consigo dar passo, é como se eu tivesse uma cegueira, eu não consigo dizer, dá para dar um próximo passo, dá para seguir adiante, porque eu não vejo como, eu não consigo oportunizar esse negócio para mim. Então eu me vejo cego. E não só diz respeito aos relacionamentos, não. Diz respeito a uma série de interrupções na minha história. Coisas que vão marcando, coisas que vão atropelando a mim mesmo, que vão me marcando e vão me podando e me freando. E eu vou ficando cheio de marcas e de autoproteção e autopreservação, que eu vou me enjaulando. Não sei se acontece com você, mas são aquelas marcas de alguém que me feriu, de alguém que falou de mim, de alguém que me manipulou, de alguém que entrou na minha história com violência, que me rompeu por dentro e vai me deixando cada vez mais cabreiro, cada vez mais assim temeroso, sem disposição para dar um passo a mais, sem disposição para amar um pouco mais, sem disposição para abraçar a vida como ela é. E a vida vai se tornando cada vez mais cega, cada vez mais impossível, sem poder abraçar alguns, sem poder passar pelo corredor do outro, sem poder andar na vida como a vida está proposta. Portanto, termino fazendo um caminho de exclusão para mim mesmo da vida viável. Jesus está dizendo: olha, com a minha messianidade, eu faço uma coisa nova, porque eu vou falar da parte de Deus com você. E quando eu falar da parte de Deus, um novo caminho se abre. Eu faço uma coisa nova, porque eu vou reconciliar você com Deus, e vou reconciliar você com o mundo todo. Eu vou fazer uma coisa nova, porque eu vou passar a dominar seu coração, e vou poder reger você por caminhos que você não tinha como ir, mas eu posso conduzir você, eu posso vencer por você, eu tenho como lhe fazer vencer. Ou seja, nesse momento da analogia do cego, eu me encaixo. Eu digo: é comigo esse negócio. Eu preciso de um Salvador Messias. Eu não posso ser só um Salvador que seja tipo um homem bonzinho, que não tinha pecado, que foi para a cruz. Ele tem que ter qualidades que de fato funcionem para uma vida nova. Se ele não tiver qualidades que me acrescente vida, para que eu ser salvo? Só porque ele é bonzinho? E quando eu tenho pena, e eu vou dizer para você que eu já tive muita pena de Jesus. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu lia livros sobre a morte de Jesus, eu chorava compulsivamente. Eu vou dizer para você, não era piedade não. Eu chorava porque eu falava assim: meu Deus, esse cara é tão bonzinho, rapaz, por que fizeram isso com ele? Não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com a bondade dele. E ele é bonzinho, não estou dizendo que ele é mau não, mas ele é bonzinho. Mas eu tinha pena do pobrezinho, porque estou fazendo essa crueldade com ele.
Mas quando eu olho para o Messias, quando eu olho para aquele que repagina a história, aquele que tem qualidades em si mesmo para dominar furacões, rebeliões, aquele que tem poder e autoridade, quando eu olho para o Messias que pode reconciliar a história toda, reintegrar, fazer pontes, reconciliar, quando eu olho para o Messias que tem a palavra de Deus na sua boca e quando fala um caminho novo se abre, eu digo, meu Deus, tem vida para mim. É por isso que eu preciso me encontrar com Jesus na sua messianidade, e não apenas no lado bonzinho e sem pecado dele, mas no lado real, cruento, verdadeiro, no lado do dia a dia, na história da minha própria vida, quando eu me encontro olhando para o passado e faço, Senhor, tantas coisas se romperam, tantas coisas se flagelaram, tantas coisas se perderam em mim, eu parece que não tenho mais condições. Eu me lembro de um tempo atrás, depois de uma desilusão bem profunda, quando o meu coração estava tão triste, eu entrei em depressão, tomava medicamento para sair da depressão, e eu só queria estar num quarto, porque a vida tinha se reduzido, a cegueira era tanta aos meus olhos, que eu não conseguia mais enxergar a vida, eu não conseguia mais enxergar a beleza, a restauração, eu não conseguia mais enxergar as oportunidades, eu não conseguia mais enxergar que Deus está comigo, que a sua vara e seu cajado me consolam. A messianidade é para cegos, é para gente que está aqui nesse auditório e diz, eu sou cego também, porque Jesus rejeita mesmo no texto aqueles que dizem, eu consigo ver. E aqui entende, eu consigo ver, eu consigo fazer isso. Preciso não preciso de nada não, porque eu faço, eu dou um jeitinho, eu me arranjo, eu me resolvo, eu consigo. Esse eu consigo é aqueles que se dizem com vistas. E Jesus diz, aqueles que dizem que veem, na verdade eles são cegos. Eles nem sequer conseguem ver que estão cegos. Estão perdidos. Mas você acredita que os judeus não entenderam isso? Você acredita que os fariseus não conseguiram entender isso? Então Jesus, para explicar, lhes propõe a parábola do bom pastor. Pode passar o slide. A parábola do bom pastor é Jesus falando sobre as consequências da incredulidade, ou seja, daqueles que são cegos, mas acham que veem. Jesus conta a parábola do bom pastor para falar para aqueles que, sendo cegos, querem ver, ou para aqueles que, se achando com vista, na verdade, não abrem os olhos para ver. Veja, existem 3 pontos onde Jesus explica, reexplica, e depois reexplica a parábola. Na primeira, ele faz a história, a mensura pastor e salteador. Versículos 1 a 5, é quando ele conta, faz essa comparação, e ele diz assim, olha, o pastor, o verdadeiro, está falando dele mesmo, ele entra pela porta, as ovelhas ouvem ele, elas ficam quietinhas, elas seguem ele está falando sobre ele entrando na vida, no coração, na existência dos homens. Quando ele entra, o coração é pastoreado, a alma fica em paz, há um resgate da história. Mas ele diz no texto que o ladrão lá, o salteador, ele não entra pela porta, ele arromba, ele arranja um jeito de entrar por outro canto, ele arromba a vida, ele faz a vida de alguma maneira ser desencantada, perder o brilho, perder a beleza. Veja o que Jesus está contando aqui, é que existe na história dos indivíduos o arrombamento, as tragédias, as circunstâncias que tornam a gente inoperante. Quem está aqui nesse auditório que não tem a sua desilusão profunda, a mágoa, o ressentimento? Quem está aqui nesse auditório que não tem as suas condicionantes, que não tem aquelas implicações que você diz, eu não consigo ir mais? Quem daqui está nesse auditório e não tem os seus próprios vícios, suas próprias limitações e contingências, que diz para você mesmo assim, rapaz, aqui eu não consigo não.
Quem não tem autodecepção que está aqui hoje? Talvez você disse para você mesmo, eu nunca vou fazer esse negócio, mas terminou fazendo aquilo que você julgava que não seria jamais capaz de fazê-lo. Arrombamentos, salteadores, que entram, e quando entram, a vida fica esquisita, porque a gente não reconhece a voz, o nosso coração fica disperso, a capacidade da gente reagir à vida fica pervertida, a gente não tem vida, perde o sabor. Jesus explica isso quando ele está falando lá para os fariseus. Ele diz assim: vocês estão dizendo que vem? Já que vocês dizem que vem, é aí que reside o pecado de vocês, porque vocês estão dizendo que vem. O problema de vocês é esse. Sabe, eu preciso dizer para você que o vilão nessa história, que entra, que arrebenta, que destrói, chama-se pecado. É o pecado que nós mesmos cometemos, é o pecado que o outro cometeu contra nós, e que vai arrombando a nossa história, vai fazendo da nossa história uma temeridade, vai fazendo a gente ficar cheio de medo, com um coração dispersivo, com um coração reativo, sem condições nenhuma de se pôr à história, de se dispor a caminhar, de se dispor a viver o dia como o dia está pronto para ser vivido. Mas simplesmente é cheio de recalque, cheio de condicionantes. Não posso assim, não posso assim, não posso assim. Todo protegido, mas sem nenhuma disposição para a vida abundante. Os salteadores certamente já arrombaram o seu coração. Já entraram na sua história. E talvez foi o pecado do seu pai. Talvez mexeu com você quando você era criança. Talvez foi um vizinho, um tio. Talvez foi uma pessoa que lhe prometeu amor, mas no final terminou lhe traindo. Mas talvez foi pecado seu mesmo. De você achar que conseguia controlar, mas viu o descontrole. Talvez seja problemas de finanças, nunca consegue organizar, e como se fosse um vício que lhe domina, você sabe que tem conta a mais do que tem dinheiro para pagar, mas você ainda faz mais dívida, e descontroladamente você se encontra enclausurado dentro de uma dimensão que você diz, eu queria era viver. Ou talvez seja vício mesmo, bebida, bebe que não aguenta, família não aguenta. Ou talvez seja um outro vício, entorpecente. Ou talvez você seja daqueles que é viciado em comprimidos, um paliativo, para tirar a dor, para conseguir dormir, para conseguir acordar, para conseguir ter dinâmica, e você é controlado por medicamentos sem vida, quase um robô. É para ficar calmo, tem que tomar Rivotril. É para conseguir dormir, tem que tomar não sei o que lá. É para conseguir reagir, tem que tomar um Tagifor. Cheio de entorpecentes dentro de você. Talvez foram decisões suas que arrombaram sua história, os impulsos. Foi a mais, tinha que frear, mas seguiu adiante, falou, não quero nem saber, e foi adiante, e está tudo quebrado lá dentro. Jesus explica dizendo, olha, pode ter certeza que o salteador, o ladrão, ele só vem para matar, roubar e destruir. Não vai querer pastorear nada dentro de você, não. Não vai querer organizar e arrumar seu coração. Vai querer fazer o contrário, vai destruir tudo. Esse é o conceito de pecado. Esse é o conceito das consequências do pecado na nossa vida, na nossa história. Como é que a gente definiria pecado? Tem muitas definições teológicas, tem pelo menos 3 palavras que são usadas no grego para falar sobre pecado. Mas o que adianta a gente ter definições técnicas sobre um negócio que eu e você vivemos?
Talvez a melhor maneira da gente entender o que é pecado é não saber nem o conceito, mas a gente entender as consequências. A tragédia que está tomando conta dos meus pés, a tragédia que está tomando conta da minha mente, a resistência que está tomando conta do meu coração e está ficando tão difícil ter alegria e sabor para viver. Eu não consigo mais ter alegria, eu não consigo mais me relacionar, eu não consigo mais acreditar, eu não consigo mais me dispor, eu não consigo mais participar, eu não consigo mais nada. Por quê? Porque o pecado tem suas consequências, e as consequências do pecado é roubar, matar, destruir você. Entrou. Mas eles entenderam? Não. Jesus então reconta a história, agora fazendo um paralelo entre a porta e o ladrão o salteador. E Jesus diz, quando diz da porta, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo. Eu dou um jeito no negócio. Eu sou o pastor que, quando entra no rebanho, eu organizo, eles ficam em paz. Eles sabem como caminhar comigo. Mas eu não só sou o pastor que põe ordem. Eu também sou a porta. Eu mostro o destino, eu mostro o caminho, eu mostro a providência, eu mostro a solução, eu mostro onde se resolve a coisa, eu sou a porta. Quem entra por mim, quem passa por mim, está resolvido. Se resolve comigo, porque eu ponho uma nova vida. Uma nova história. Tem como. Eu salvo. Ele diz que quem entrar será salvo. Está falando de salvação. Ele está falando da sua obra messiânica. Ele está falando da reconstrução da vida, da história. Mas ainda não entenderam. Então ele usa uma terceira comparação dentro da mesma parábola. E ele diz: eu sou o bom pastor. Eu não só sou pastor, não. Eu sou bom, e vou dizer para vocês como é que eu sou bom. E aqui é quando ele fala da morte. Onde é que expressa a bondade messiânica de Jesus? Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você ainda não entendeu, Jesus falando com os fariseus, falando lá com o cego, esse negócio de entrar pela porta, se você ficou confuso, como é que é esse negócio, como é que se faz isso? É simples. Você precisa entender que a minha morte é a sua morte, que eu vou dar a vida por você. Ora, vamos pensar aqui num episódio. Vamos pensar que a gente está como refugiado, saindo da África, num daqueles botes, onde vai 500 pessoas. E de repente, uma onda mais violenta faz o nosso bote ir a pique. A gente está no meio do mar Mediterrâneo. E a gente está tentando se salvar. E a vida está sendo tirada da gente. E de repente, uma das pessoas que estavam conosco no barco consegue tirar a gente do fundo e colocar para cima. Mas enquanto essa pessoa coloca a gente para cima, a gente empurra ela para baixo. E ela termina morrendo, para a gente continuar vivo. O que foi que aconteceu nessa hora? Houve uma troca de histórias, uma troca de vida. Essa pessoa deu a vida por você. A vida que você está vivendo agora foi a vida que Ele deu. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor. Eu vou dar a vida por ovelhas, as minhas. Eu vou trocar a vida com elas. Só que, irmãos, lembra, a nossa vida é a vida onde o mercenário entrou. É a vida onde o ladrão entrou. A nossa vida é a vida toda destruída.
E é precisamente toda essa destruição chamada pecado que está dentro da vida da gente que Jesus toma sobre si. E desde Gênesis capítulo 2 que Deus disse que a alma que pecar morrerá. E o que Jesus está propondo é: eu vou assumir a tragédia da vida. Eu vou assumir todos os descaminhos, toda a podridão, toda a perdição, todo o desencanto, tudo que destrói a vida de vocês, eu vou assumir para mim. Eu vou tomar esse negócio para mim. A linguagem que é usada pelo próprio Jesus é que ele vai tomar o cálice da ira de Deus, que era para mim. Ele vai pegar a ira de Deus, que me destrói, que me distancia, que me rompe, que não me deixa ter relação pessoal com Deus. E Ele vai tomá-la sobre si, para me deixar livre, para me deixar um novo relacionamento com Deus, para eu poder ter a vida dele, a vida abundante. A morte messiânica quer dizer que tinha um significado muito real e concreto nas nossas relações interpessoais. Tinha um significado muito concreto nas nossas relações com Deus. Tinha um significado muito concreto no que vamos fazer da nossa própria vida daqui por diante. O que vamos fazer depois que entendemos que Jesus deu a sua vida por nós? O que é que segue agora? Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala: ora, a gente raciocina mais ou menos assim: ele morreu por mim. Agora que eu vivo, eu não consigo mais viver para mim mesmo. Eu vou viver para ele, que por mim morreu e ressuscitou. O raciocínio é de que, quando ele nos conquista como rei, que nos dá agora a liberdade, a gente agora simplesmente se dispõe a ele. E a gente diz: Senhor, eu não tenho mais nada o que fazer nessa vida, senão fazer o que Tu queres. O que é que Tu queres, Deus? Faz da minha vida o que Tu quiseres, eis-me aqui. Eu estou pronto para Te obedecer. Eu não tenho condições, eu sou cego, lembra? Só o Senhor me dando vistas. Eu não vou conseguir, mas o Senhor consegue em mim, porque o Senhor é real, o Senhor é poderoso, o Senhor tem autoridade. Senhor, eu quero viver para Ti. Essa é a vida abundante. Era impossível para a gente tê-la. Como é que a gente ia perdoar o imperdoável? Como é que a gente ia amar aquele que é contra a gente? Como é que a gente ia se reconciliar? Mais do que isso, como é que a gente vai superar os traumas do passado e vai sepultar todas as algemas e mordaças da nossa alma? Como é que a gente vai tirar as indiferenças? Como é que a gente vai tirar um cerco de proteção que a gente criou na gente mesmo, impedindo a gente de viver a vida? A gente não consegue. Mas Jesus propõe exatamente isso. O que é que Ele propõe? Ele propõe como rei dominar tudo isso. E ao dominar tudo isso, dizer para você, como quem está segurando um peso imenso, dizer para você assim: está livre, eu peguei tudo por você, você está livre agora. E quando Ele diz está livre, o que é que acontece conosco? Nós não queremos de novo aquela mesma mordaça, aquela mesma mortalha, aquela mesma peso existencial. O que é que a gente quer agora? A gente quer a vida dele. E a gente diz: Senhor, eis-me aqui. E isso é estar no reino de Deus. Essa disposição de viver para Ele, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, aonde Ele quiser. Senhor, faça-se a Tua vontade. Pode fazer. Eu fico feliz. Eu estou na bênção. Quando ele acabou de contar essa história, você pensa que o negócio ficou bonzinho?
Começou a ter uma reviravolta entre os judeus. O texto diz que aquela era a festa da consagração. Eles estavam se dedicando a Deus. Esses parênteses que o texto falam, parece produzir para a gente uma inquietação ainda maior. É como se houvesse um campo de tensão. Os caras estão vivendo uma festa cerimonialista que diz para se consagrar a Deus, para se dedicar a Deus, para dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas na verdade eles estão com um dilema com o próprio Deus, não estão suportando Jesus Cristo. Então eles perguntam para Jesus: não deixa mais a mente da gente em suspenso, pelo amor de Deus. Fala de uma vez, tu és o Messias. E Jesus disse para eles: eu já disse. As obras que eu fiz já disseram. Eu e o Pai somos um. Eu já mostrei para vocês por todos os termos. Eu já mostrei que eu sou ungido. Eu já mostrei para vocês que eu reconcilio. Eu já mostrei para vocês que eu domino sobre as trevas, sobre as impossibilidades humanas. Eu mostrei para vocês que eu sou o Messias. Eu já disse, mas vocês não creram. E diz mais. Ele disse: vocês não creram porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas me seguem. É maior do que tudo. Isso que o meu Pai me deu, ninguém vai poder tirar da minha mão. E aí ele diz: eu e o Pai somos um. Foi isso que lemos. E essa é a morte de Jesus messiânica. É de alguém que veio por ordem no mundo. Veio dominar os poderes absurdos que são contra nós. Veio dominar os impulsos mais trágicos da nossa própria vida. Veio dominar todas as impossibilidades do nosso coração. Veio pôr ordem na nossa própria existência, reabilitando a gente para a vida integral, para uma justiça que diz respeito a um novo caminho justo, um juízo que se apresenta agora na prática. Eu quero fazer o que agrada a Deus, eu quero fazer para a vida de Deus, do jeito de Deus. Irmãos, essa é a morte messiânica. É o resgate da nossa própria história. É o resgate da nossa própria relação com Deus. E é o resgate das nossas relações com a vida, em todas as órbitas. É o prazer de poder se sentar com qualquer um, com o coração reabilitado. É a alegria de poder olhar no mar e ver mais do que ondas e a beleza das águas. Ver um Deus que sopra tudo aquilo. É o prazer de ver muito mais do que a beleza do verde na mata. É ver um Deus que sustenta tudo aquilo com o seu poder. É estar em paz, na alma, no coração. Sem estar mais mitigando pela vida cruenta e reclamando e cobrando, exigindo e querendo ser feliz, mas simplesmente sendo feliz. Cheio de prazer de um Deus que faz novo tudo em nós. Irmão, posso dizer para você, isso não é teologia. Isso é experiência. E Jesus está dizendo para mim e para você que Ele, sendo pastor meu, é isso que eu experimento. E se Ele for seu pastor, é isso que você experimenta. Aí eu tenho que perguntar para você: você experimenta isso? Hein, irmão? Se você experimenta essa paz, essa força, essa energia, esse ânimo para a vida, você experimenta essa capacidade de perdão, você experimenta essa capacidade de estar pronto para qualquer
coisa, com disposição real na alma, para os maiores desafios que acontecerem. Você sente isso? Você percebe isso em você? Porque se Jesus é o nosso pastor, é assim a nossa relação com Ele. E não tem como ser diferente disso. Quero chamar você para a gente orar. Talvez hajam 2 grupos aqui. Um daqueles que dizem: eu sou crente. E esses que dizem eu sou crente estão dizendo também assim: isso aí é verdade, esse negócio todo que falou é verdade. Mas talvez você diga para você mesmo: eu sei que é assim, mas eu não estou sentindo isso não. Também não estou vendo isso não. Talvez você se esqueceu do que é a cruz de Cristo por você. Talvez haja um segundo grupo aqui. O segundo grupo é daqueles que nunca provaram isso. Talvez estejam até na igreja há muito tempo, mas nunca provaram esse negócio com Deus de viver a vida desimpedido, de poder provar com alegria o júbilo da salvação. Ou talvez você não seja desses que estão na igreja, desses que se autodenominam crentes, mas que você olha e fala: eu sou um cego e eu quero ver. Eu estou assim com a vida toda empancada, emperrada, e eu quero ver. Eu queria chamar a gente para orar, os 2 grupos. Aqueles que sabem que é assim, mas por alguma razão se emperraram de novo e, sei lá, estão sem alegria para viver, estão sem fôlego, talvez estão cheios de amargura e estão precisando de reconciliação com o Senhor. E o segundo grupo talvez seja daqueles que estão dizendo: eu quero ver, eu quero ver, eu quero provar esse poder, eu quero provar essa redenção, eu quero. Eu queria chamar aqueles que dizem assim: eu quero. E talvez como eu, assim, podem dizer: eu quero ver. Eu quero esse negócio em mim, mais forte do que eu, me fazendo viver a vida do jeito que tiver pronta para viver. Vamos orar. Se você estiver aqui com essa disposição, estiver dizendo: Senhor, eu quero ver. Por favor, fique de pé, eu queria orar por você. A gente orar junto agora. Se for o seu caso, fique de pé. Nós vamos orar. Amém. No seu caso, fique de pé. Amém. Eu quero ver. Amém. Senhor, eu também estou aqui de pé, Senhor. Por isso posso dizer, nós estamos de pé. Senhor, eu não sei como o Senhor pode fazer um milagre na vida de cada um dos meus irmãos, mas o que a gente está precisando é de um milagre, Senhor. Por favor, desembaraça, desimpede os nossos olhos, para que a gente veja, para que a gente tire esse peso todo que está impedindo a gente de ter alegria, de ter renovo, de ter restauração. Faz um milagre em nós, Senhor, como o Senhor fez no cego, como o bom pastor. Venha, Senhor, ao aprisco, venha, Senhor, dar rumo, dar destino, faz a gente passar pela porta, liberta a gente, restaura, Senhor, faz alguma coisa que só Tu podes fazer, dando ordem ao nosso mundo interior, Pai. Recomeça, Senhor, refaz, cria pontes, restaura a alma, fortalece, Senhor. Nós queremos olhar de novo para Ti, ponto na nossa história, um ponto agora, Senhor, e agora um novo começo, um novo parágrafo, um novo momento. Senhor, venha sobre nós,
Toma-nos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.